Você já julgou alguém alguma vez? E você acha que é certo ou é errado julgar alguém? Julgar. Ajudou. Eu acho que... Mas você acredita que talvez o julgamento possa ajudar alguém também? Então, né? Sim, existe. E nós queremos essa manhã, dar juntos a questão do julgamento. Eu acho que, para nós como cristãos, a gente tem uma interpretação às vezes errônea do texto bíblico. E aí a gente lê o texto e a gente acha que interpreta um bocado de coisa. Até conversando com a Raquel hoje, essa semana, né? Da mesma forma como todo mundo é um pouco médico, né? Quando nós vamos fazer uma consulta médica, a gente já tem um diagnóstico, né? A gente já chega no médico com um diagnóstico, nosso próprio, lógico, né? Da mesma forma como todos nós somos um pouco médico, todos nós somos um pouco teólogos também. Porque a gente diz, não, eu acho que a Bíblia diz isso, acho que esse texto diz, todos nós fazemos isso, não é verdade? Agora, o texto de Mateus 7, ele é um texto extremamente interessante, por assim se dizer, porém muito mal compreendido. Se você tira ele do contexto, você vai interpretar uma série de coisas e depois você vai dizer, Jesus deve ser meio maluco, porque primeiro ele diz uma coisa, depois diz outra, né? Por isso é importante, eu sempre volto a dizer, é importante você entender o contexto, por isso essa série de mensagens, para que a gente tenha uma ideia geral do que Jesus está tratando. Então, se você pega um texto fora do contexto, você realmente cai num risco de uma má interpretação. E eu acho que, para nós, como cristãos, é muito fácil julgar o caráter, a intenção, habilidades, atividades e até palavras e as ideias dos outros. É muito fácil para nós fazermos isso. Mas é muito fácil também o nosso julgamento estar errado. E por isso nós precisamos ter muito cuidado de como nós vamos fazer isso. Ou olhar para dentro da Bíblia e ver o que é essa coisa que se chama julgamento. É certo? É errado? Podemos? Não podemos? A Bíblia ensina ou não ensina? O que a gente pode fazer com isso? Então, se você tem sua Bíblia aí, abre comigo, Mateus capítulo 7. Vamos ler esses 6 versículos, né? E eu acho que você, depois de 17 semanas, está familiarizado sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte nada mais é do que uma ideia que gira em torno de um viver reto diante do Senhor. É um ABC do cristianismo, daquilo que Deus quer para nós como cristãos. Nós vimos isso desde o primeiro, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Então ele diz, cara, essas são as ideias. Seja simples, tenha um viver reto diante do Senhor. Como? No Sermão do Monte te dá o caminho das pedras. Te dá os princípios que precisamos. E domingo passado estudamos juntos que se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas seriam acrescentadas. Que outras coisas? As necessidades que nós temos para viver uma vida cristã reta diante do Senhor. Simples assim. Então, a gente que costuma encher de dificuldades para parecer um pouco mais espiritual, enquanto que o cristianismo é puro e simples. Não tem que complicar. É simples. Siga os princípios, viva uma vida reta e justa diante do Senhor. Sabe? Não é complicado. A gente complica, mas não é tão complicado assim. E o texto de Mateus 7 é um texto, como eu já disse antes, bastante complicado. Versículo 1 diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Agora o versículo 6 final. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão. E aqueles, voltando-se contra vocês,
os despedaçarão. Entenderam o texto? Ok, vamos tentar pegar o texto por partes, para a gente poder fazer uma ideia do que Jesus está tratando aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos de um padrão de julgamento. Quando Jesus fala, não julguem, para que vocês não sejam julgados, ele tem algo em mente. E precisamos entender o que é que ele tem em mente. No versículo 1 de nosso texto, essa interpretação tem sido muito mal feita por muitas vezes. E as pessoas leem esse versículo e chegam à conclusão de que eles não podem fazer qualquer tipo de julgamento. Não podem. Porque está escrito aqui, não julguem. Isso não é o que Jesus estava dizendo na época. Olha só, nós temos pelo menos 3 textos no Novo Testamento, pelo menos 3, existem mais claros, que dizem que nós temos que fazer um tipo de julgamento. O primeiro está no contexto de Mateus 7. No versículo 15 e 20, Jesus nos diz que nós devemos ser capazes de identificar ou de julgar os falsos mestres, aqueles que ensinam errado. Nós temos que ter essa habilidade de saber quando uma pessoa está ensinando a Bíblia corretamente e quando ele não está ensinando. Como que a gente faz isso? Julgando o ensino, não é? A gente analisa, a gente julga, a gente submete ele a um padrão. O segundo exemplo está em 1 Coríntios 5, onde Paulo critica os coríntios porque eles não julgaram a imoralidade dentro da igreja. Paulo diz, olha, não falta nada na igreja de vocês, porém uma coisa falta. Existe dentro da igreja de vocês moralidade tão grande que nem entre os povos que não fazem parte da igreja aceitam esse tipo de comportamento. E Paulo diz, vocês aturaram ou aturam esse tipo de imoralidade. Vocês precisam julgar isso. Deus julga o pecado fora da igreja. Os cristãos precisam ter a habilidade de julgar o pecado dentro da igreja. Mas o que é esse julgar? É submeter ele a um padrão e perceber se ele está correto ou não. O terceiro exemplo também vem de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 8, onde vemos claramente Paulo dizendo que os cristãos devem ser capazes de resolver assuntos entre si, ao invés de levar isso para um tribunal. Ele está dizendo, gente, vocês vão julgar anjos, será que vocês não percebem que vocês devem ter também a habilidade de resolver os assuntos entre vocês? E os mais experientes e maduros na fé precisam ajudar os mais novos a chegarem a uma conclusão pacífica dos seus conflitos? Ele está dizendo isso, ele está dizendo, vocês têm essa capacidade. Então, o que Jesus está dizendo nesse texto, não julgueis para que não sejais julgados, não julguem. Se nós encontramos na Bíblia vários exemplos de que nós temos que sim exercer um tipo de julgamento. Basicamente, o texto não proíbe o exercício do julgamento. A palavra grega, krinet, para julgar, significa exatamente isso, julgar. E a ideia é de condenação. De condenar uma atitude, de condenar uma ação. E o contexto aponta claramente para esse sentido. Agora, o ponto de Jesus é que um espírito condenatório e sem misericórdia, Jesus rejeita. Volto a dizer aqui, o que é o julgamento então que Jesus não aceita? É um espírito que condena o outro sem misericórdia. Falei isso algumas semanas atrás, de que a nossa atitude com relação a outra pessoa precisa passar pelo crivo do amor. Precisa. Nós precisamos ter essa habilidade de lidar com outra pessoa baseada em amor. Porque olha só, a ideia de Jesus é que pessoas tão necessitadas da misericórdia não têm direito nenhum de agir sem misericórdia. Eu e você somos necessitados de misericórdia de Deus, precisamos da misericórdia de Deus. Eu tenho que entregar também misericórdia. Então, se eu preciso e quero misericórdia de Deus na minha vida e não ajo assim, sobrevirá sobre a minha vida um julgamento na mesma intensidade que eu estou exercendo. Essa é a promessa dele. Essa é uma advertência. E é uma face oposta
da promessa anterior, de que aqueles que mostram misericórdia receberão misericórdia, como Mateus 5,7. Aqueles que mostram misericórdia receberão misericórdia. Não mostrou misericórdia, meu irmão? Pode esquecer. Eu ouvi uma pessoa dizendo essa semana, ele diz, aquele que vive pela espada, cedo ou tarde, se encontrará com ela. Então, se você vive baseado sem misericórdia, meu irmão, cedo ou tarde você vai tropeçar numa falta de misericórdia na sua vida. Então, o julgamento que você exerce sobre a vida do teu irmão, teu irmão está em pecado. Essa é a primeira coisa que eu digo, meu irmão está em pecado. Eu preciso falar. Cuida como você vai fazer isso. Eu acho que nós precisamos apoiar um ao outro. Precisamos andar juntos. Jesus nos diz, se você vê o teu irmão em falha, se você percebe que teu irmão está em falha, vai perto dele, chama ele, conversa com ele. Em particular, não expõe a pessoa, mostra para ele. Se essa pessoa cai em si, você ganhou teu irmão. Agora, se ele continuar insistindo no erro, você chama outra pessoa contigo, não ajudou. Sabe, então, use de misericórdia, use de misericórdia. Fritz Heinicke, ele diz, qual é em geral o motivo do julgamento frio e da condenação pelas costas? Qual é o motivo por trás disso tudo? É a nossa satisfação malévola, secreta com a desgraça do próximo. É ver o outro se dando mal, eu sinto prazer nisso. Esse é o tipo de julgamento. Eu vou expor a pessoa com o meu julgamento quando a pessoa erra, você pinça aquele erro e transforma ele em gigante. O erro da pessoa. Para que você pareça mais e a outra pessoa seja realmente rebaixada. As pessoas estão sempre criticando e sempre avaliando e sempre julgando. Sempre. As pessoas sempre fazem isso. E em sentido negativo, fazem isso também com o ministério dos outros. Você que está envolvido em ministério, gente, eu preciso avisá-los nesse ponto. Se você desenvolve qualquer ministério que você faz, qualquer um, parece que quem está realizando alguma coisa para o Senhor é vulnerável a críticas. Sempre vai haver críticas. Ou faz errado, ou porque não faz direito, ou porque, enfim, sempre vai haver críticas. E nós temos que ter cuidado, porque nós somos muito capazes também de identificar uma falha na vida dos outros e não na nossa. Somos muito capazes disso. Nós somos capazes de criticar os métodos, somos capazes de criticar os motivos de uma pessoa, somos capazes também de criticar a eficácia de uma pessoa. Nós somos capazes de todas essas coisas. Mas quantas vezes em voz alta, ou mesmo no silêncio do nosso coração, temos usado de um motivo injusto para condenar alguém? Ou para criticar? Eu sou culpado disso muitas vezes. O meu olhar é muito profissional quando se trata em termos teológicos. Muito profissional. A ponto de exercer um julgamento numa pessoa. Sem misericórdia. Então nós precisamos cuidar disso. Cuidar de como nós lidamos com a misericórdia. Eu acho que uma das ferramentas que nos ajudam é fazer perguntas para nós mesmos. Será que o meu julgamento é justo? Será que o meu julgamento é misericordioso ou não? Faça algumas perguntas para você quando você se depara diante de uma situação onde você precisa exercer essa habilidade de decidir se está certo ou está errado. Faça perguntas. Eu estou criticando porque eu estou triste com o erro da outra pessoa? Por que eu estou criticando? Por que eu estou exercendo um juízo na vida da outra pessoa? Porque eu estou triste com ela? Ou estou criticando a culpa, falando da culpa da outra pessoa porque eu estou preocupado espiritualmente com o bem-estar dela? Ou eu estou falando da pessoa porque eu quero que ela fique mal falada enquanto eu não, eu saio de bonzão? Temos que fazer perguntas quando nós sentimos o desejo ou vem em nós aquela necessidade de julgar. Qual é a motivação? Venho falado aqui, não tem como você avaliar a motivação de uma pessoa, você não consegue enxergar o coração dela, dizer que a motivação dela está errada. Isso a lei no Antigo Testamento também não conseguia fazer, por isso ele era ineficaz, e teve que ser, uma vez por toda posta por baixo por Cristo, porque a lei do Antigo Testamento não era eficaz para medir a motivação do teu coração, ele era extremamente eficaz para medir por fora. Dizer, se você quebrou um dente, você tem um dente quebrado. Você matou uma pessoa, você é morto. Ou uma da tua família. Matou um boi, o teu boi é morto. Era uma das leis mais justas, exteriormente, mas interiormente não, porque não conseguia medir a motivação do coração. Mas nós somos experts em avaliar a motivação dos outros.
Precisamos olhar com um olhar de misericórdia. Focar no problema e não na pessoa. Mas focamos na pessoa e não no problema. Por exemplo, eu acho que existe um levante muito grande entre o meio evangélico contra a comunidade homossexual. A ponto de se tornar um exagero, uma doença praticamente, de focar no inimigo e querer fuzilar aquilo. Gente, nós temos que focar também nos outros problemas. Se não desequilibramos o barco, aí nós somos conhecidos por homofóbicos. Eu acho que nós temos culpa disso mesmo, porque agimos como tais às vezes. Mas temos que mostrar misericórdia para todas as pessoas. Para o ladrão, para o assassino, para todas as pessoas. Para os outros cristãos, que são hipócritas muitas vezes, que negligenciam princípios da palavra de Deus, que não é menos pecado do que qualquer outra pessoa. Então, focar no problema e não na pessoa. Preocupar-se com o bem-estar do outro, e não só eu. O nosso mundo gira muito em torno de mim mesmo. E a Bíblia diz, cara, cuidado, sabe? Olhe para o outro com misericórdia. Se você quer misericórdia na sua vida, olhe para você. Primeiro, que eu preciso de misericórdia, e estenda a misericórdia para o outro. Também, o julgamento, ele precisa ser motivado por amor para com os meus irmãos. E não por desavença. Sabe? Não julguem, para que vocês não sejam julgados. A ideia é, gente, não julguem sem misericórdia. Usem de misericórdia. Olhem para outra pessoa como um alvo do amor de Deus também. E que se não fosse a graça de Deus, de repente nós estaríamos numa situação muito pior. Sabe? Use de misericórdia da mesma forma como a misericórdia é usada para conosco. Agora, todos nós queremos ter um julgamento justo, equitativo, misericordioso. Todos nós queremos, né? Precisamos também estender isso para outra pessoa. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Isso é muito sério, gente. Sabe? A medida com que nós usamos... Vocês lembram da época em que se vendia coisas em sacos, assim, nas cerealistas, que você ia enchendo, né? Alguns, eles faziam aquele copo que você media. Você lembra que tinha um copo assim cerrado em ponta, que ele enchia aquele copo e era uma medida. Aquele copo era uma medida. Eles punham uma coisa no fundo do copo para ficar menos espaço, né? Então ele ia enchendo aqui e a pessoa via, ok, ele está usando a medida, então é certo. Mas lá dentro havia uma coisa preenchendo o fundo, fazendo com que a medida fosse menor. Mas essa pessoa que agia assim, quando ia comprar os cereais, ela fazia questão de checar a medida, para não ser enganado. Então, o que Jesus está dizendo, ele diz, olha só, quando a medida é você, quando vem para você, você quer que seja justo. Você não quer que seja defasada a medida para você. Seja também a tua medida para o outro assim. Você quer chegar primeiro no lugar, e você pensa assim, a pessoa poderia dar uma seguradinha no carro para eu entrar. Mas quando você está nessa posição, você dá uma acelerada assim, para fechar o carro. Não é? Você faz, sabe? Quando a pessoa te dá um troco a mais, né? Quantas vezes eu tenho visto isso? A pessoa dando troco a mais, enfia no bolso, sai rapidinho, né? Não fala, está errado. Mas se fosse o inverso, eu ficaria doido, né? Então, essa medida é precisa. Isso é princípio bíblico, gente. Olha só. Na mesma medida que você medir, você vai ser medido. Pode ter certeza. E volto a dizer aqui, se você vive pela espada, se você vive pelo julgamento sem misericórdia, cedo ou tarde você vai tropeçar nela. Pode ter certeza. Isso é fato, vai acontecer. Eu já tenho falado aqui sobre amigos no ministério que foram extremamente duros e sem misericórdia no trato com pessoas. E em poucos instantes eles se viram envolvidos numa situação assim, onde foi tratado com eles sem misericórdia e com graça zero. E aí o desespero é grande, né?
porque sente na pele a dor de um julgamento sem misericórdia, sem graça. Se Deus, que é o próprio Deus, se humilhou, vindo em forma humana, para servir e dar o exemplo de humildade, de graça e de misericórdia, quem sou eu? Um ser humano necessitado de misericórdia de Deus, para não estender misericórdia e graça aos meus irmãos. Segunda coisa que a gente precisa olhar dentro desse padrão nós precisamos ver o problema. O texto do capítulo 7, versículo 3 e 5, ele diz: por que você repara o cisco no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você acha que Jesus espera que ignoremos o problema na vida das outras pessoas? Não é o que a Bíblia ensina. Jesus não quer que a gente ignore o problema na vida das outras pessoas. Não é a ideia. O Senhor quer que nós vejamos claramente os problemas também na vida das outras pessoas. Porém, nós temos que fazer algo na nossa vida primeiro. Para que nós possamos ver claramente, nós precisamos resolver os problemas na nossa vida. Quando ele fala de cisco, a ideia é quando você serra uma madeira e sobra aquele pozinho, esse é o cisco de quem ele fala. Agora, quando ele fala de um poste, ele está falando de um negócio um pouco maior do que um cisco. É basicamente um negócio desse no olho, né? Então você imagina. E ele diz: você tem uma ideia de querer ajudar o outro, e você está com o negócio, e vai andando. Oi, Sônia! Pum! Então é assim, basicamente ele diz: deixe-me tirar o cisco do teu olho. Você está sempre machucando as pessoas com a trava no seu olho. Mas a gente não olha isso, e a gente olha que ele anda com aquele trecão, não parece um Pinóquio estúpido andando na rua? E é o que a Bíblia diz, olha só, ele diz: não façam isso. É fácil ver o problema no olho do outro, quando na verdade o nosso está gigante. E o nosso problema está machucando as outras pessoas, na nossa intenção santa, pura e imaculada de ajudar os outros. A nossa intenção sempre é a mais pura. E aí a outra pessoa diz: você me machucou. Ah, mas é canelinha de vidro mesmo, não pode falar nada, já é. Mas quando na verdade você enfiou lá uma perna de 3 no olho do outro, né? Ele diz: não é assim. E ele é forte, né? Jesus a ideia aqui, olha o que ele diz: hipócrita. Hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra. Hipócrita. Não é assim que você age. Não é assim. Se você acha que o teu irmão está com um problema, faz o seguinte. Faz o seguinte: olha na tua vida primeiro. Olha lá, olha primeiro o que está acontecendo na sua vida. E eu acho que quando nós observamos direito na nossa vida, porque o contexto daqui que Jesus está dizendo é referente à pessoa que critica os outros, mas permite coisas piores na sua vida. Quando nós começamos a observar a nossa própria vida, Jesus nos diz para examinar nós mesmos. Quando nós começamos a fazer isso, pelo menos 2 coisas vão acontecer. Primeira coisa que pode acontecer: quando eu estou de bem com o Senhor por causa dessa autoanálise que eu fiz, eu vou saber quando eu preciso lidar com o erro na vida do meu irmão e quando eu não devo falar nada. Mas também, o problema que eu via antes na vida do meu irmão, se eu tratar a minha vida primeiro, de repente esse problema começa a diminuir, porque os meus olhos às vezes são problemáticos. E quando eu resolvo fazer uma autoanálise na minha vida e começo a olhar para a vida do meu irmão e começo a perceber que a vida dele realmente não era tão fedida, tão podre quanto eu imaginava. E começa a diminuir aquela intensidade. A segunda coisa que pode acontecer é: se eu for a pessoa com necessidade de correção, vou fazê-lo com uma atitude certa. Sabe, uma atitude de misericórdia e graça. Eu não vou deixar esse negócio no meu olho machucar as pessoas.
Pecado, gente, o pecado ele não machuca somente a pessoa que o comete. O pecado pode machucar pessoas que lhe cercam e, em última instância, uma igreja inteira. Então, a atitude correta com relação ao nosso pecado é primeiro reconhecer, realmente eu cometi. Foi um erro, não deveria ter cometido. Confessa diante do Senhor, abandona Ele, e a gente vai estar pronto para realmente viver uma vida cristã mais equilibrada. Identificar os problemas dos outros é extremamente fácil. Difícil é reconhecer o nosso, dizer que o problema é a gente. É difícil isso, né? Mas Jesus mostra exatamente isso, de fazer uma autoanálise. Depois, o texto fala, no versículo 6, de um grupo de pessoas, né? E ele manda que... Vamos ler o texto, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, uma linguagem forte. Nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então são expressões fortes, né, que são usadas aqui. E você percebe que, num contexto judaico, um judeu jamais daria um pedaço de carne santificada de um sacrifício que ele fez a um animal, mesmo um cão de estimação. Ele jamais faria. Um judeu também não daria o que é precioso aos porcos, porque o porco para o judeu é um dos animais mais impuros que possa imaginar. Não há dúvidas de que eu e você devemos compartilhar sobre a fé com os outros. A Bíblia mostra isso várias vezes. A grande comissão é muito clara sobre esse assunto. Mateus 28 fala isso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sim, devemos sim. Também não há dúvida de que Deus nos destinou nessa terra para compartilhar com os outros o que aprendemos da verdade cristã. É a nossa obrigação, é a nossa função, nossa missão aqui de compartilhar com os outros essa verdade cristã com os outros. Isso é fato. Agora, embora Jesus ordenou que nós compartilhássemos a palavra de Deus com os cristãos e não cristãos, há momentos sim de ficar em silêncio, de não falar nada. Eclesiastes 3 mostra os tempos, né? Tempo disso, tempo daquilo, tempo para calar, tempo para falar, tempo para guerra, tempo para paz, tempo para semear e colher, tempo para erguer, tempo para derrubar, e tudo isso vem falando sobre o tempo. Agora, olha só, não sei se você já teve essa experiência. Quando você fala com alguém sobre a tua fé, que não compartilha da mesma fé que você, e ele começa a zoar, começa a falar um monte de coisas, a primeira intenção da gente é contra-atacar, não é verdade? Mas a Bíblia diz, gente, nesse momento, cala. Não é hora de fazer. Apóstolo Paulo, quando enfrentava oposição, em Atos 19, de 8 a 9, você pode ler essa história. Quando Paulo enfrentava oposição, o que ele fazia? Movia em frente. Sabe? Você tem exemplos de Paulo conversando e argumentando com os outros. Temos que ter essa sensibilidade também. Mas a ideia aqui de Jesus é que nós tenhamos sensibilidade quando falar e quando não falar. Por que ele usa isso nesse contexto do julgamento? Porque facilmente nós usamos a palavra como uma forma de nos dar respaldo de ir lá e falar qualquer coisa para qualquer pessoa. E ele diz, primeiro ele diz, não faça. Porque você estaria compartilhando coisas preciosas demais para um momento onde não é para fazer. Então, quando você sente isso, dá uma calada, sabe? Dá um tempo. Só para a gente dar uma recapitulada aqui, né? Quando nós julgamos, quando nós estamos diante de uma situação que precisamos julgar, tenha em mente uma coisa, meu irmão. Não é pecado julgar. Não é. A Bíblia mostra que nós, como pessoas, como seres humanos, precisamos julgar. Quando você vai no mercado, você não escolhe os produtos, você está exercendo o julgamento. Você está usando um padrão para escolher alguma coisa. É um tipo de julgamento.
Quando você olha para um irmão, uma pessoa que tem uma atitude, você tem um padrão cristão formado na sua mente. Agora, esse padrão não pode ser um padrão humano meu. Porque, volto a dizer que nós criamos facilmente um padrão e quando o cristão começa a julgar de modo hipócrita ou baseado em sua própria justiça, nós não vamos usar de graça e nem de misericórdia. Porque nós temos um padrão. Mas o padrão não sou eu, não é você. O padrão é Cristo. E é aqui que você vai encontrar o padrão. É aqui. Então, se eu não buscar esse padrão, se eu não cuidar de buscar esse padrão, eu não vou ter. Eu não vou ter. Primeiro, o padrão de julgamento. Tente buscar esse padrão diante do Senhor. Depois, você tem que enxergar o problema, gente. Olhe para a sua vida primeiro. Busque ver o que está acontecendo na sua vida antes de exercer um juízo ou tentar ajudar o teu próximo. Porque o desejo de Cristo é que a gente veja claramente. Está aqui. Ele diz, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele está dizendo assim, quer ajudar o outro? Está vendo o problema na vida do outro? Olhe para a sua vida primeiro e depois você estará habilitado de ajudar o outro. Porque quando nós percebemos que temos uma trave no nosso olho, precisamos da misericórdia de Deus para que essa trave caia. E a partir do momento que nós usamos da misericórdia de Deus para que essa trave caia, eu vou estender essa mesma misericórdia para a pessoa que está com cisco. Então ele diz, quer ver claramente? Tira a trave. Sabe? E use isso. Veja claramente, né? Veja o problema. E depois, compartilhe sim a verdade, mas tenha sensibilidade. Quando é hora de calar e quando é hora de falar. Volto aqui e dizer de novo. A igreja precisa adquirir o direito de falar. A gente viveu muitos anos quase que enfiando goela abaixo o evangelho das pessoas que não queriam ouvir. Como que a igreja adquire o direito de falar? Quando ela se torna relevante. Quando a igreja tem algo a dizer dentro da comunidade, quando ela é atuante dentro da comunidade, quando ela é importante, quando as pessoas dizem, esse grupo de pessoas é importante para a nossa comunidade, porque ajuda a transformar o lugar onde a gente vive. Essa igreja, sim, adquire o direito de falar. Mas uma igreja que não é atuante, que não é relevante, uma igreja que é desconhecida, uma igreja que só quer falar, mas não quer ouvir, não tem o direito de falar. Não tem. Vamos adquirir o direito de falar, né, gente? Isso é muito importante. Uma igreja atuante, uma igreja eficaz, uma igreja que responde à necessidade da comunidade. Essa é a igreja que Cristo tem em mente. Que Deus nos ajude, mas pense bem, padrão de julgamento é muito importante, não é meu nem seu. O padrão é Cristo. Depois, segundo lugar, eu preciso sim enxergar o problema. E às vezes o problema sou eu. Tem que ter essa mentalidade. Isso é humildade. Só quem é humilde reconhece, né? E depois, sim, compartilhar a verdade com, claro, sensibilidade. Que Deus nos ajude, né? E agora, o que você vai fazer? Tem alguém em mente aí, alguma coisa? Eu acho que é um dos princípios para que a gente viva, né? Segundo a vontade do Senhor. Começa pela gente, sabe? Ontem a Kika disse um negócio aqui que eu achei fenomenal. Ela disse, antes de eu mudar alguém, eu preciso me mudar. Nós não temos o poder de mudar as outras pessoas. Nós temos o poder de mudar nós mesmos. Outras pessoas eu não consigo mudar. Eu posso mudar a mim. Então isso é muito importante. Quando nós buscamos no cristianismo um padrão, um alvo, né, uns princípios pelos quais você caminha, a humildade é o primeiro lugar. Em primeiro lugar, reconhecer que eu sozinho não consigo, preciso de ajuda. Vivemos numa cultura da censura, né? Tudo é censurado. No bom sentido, eu acho que a censura tem o seu valor. Mas quando nós achamos que somos melhores por exercermos uma censura, isso se instala em nosso íntimo e cria em nós pessoas sem misericórdia e sem graça. Então eu quero encorajar você essa manhã, desafiar você a uma vida mais graciosa, um pouco mais misericordiosa, consigo mesmo e com os outros.
Você já percebeu que às vezes a gente não se perdoa? Está agindo sem graça com você, sem misericórdia. Se perdoe também, né? E estenda graça e misericórdia para os outros. Deus nos abençoe nesse dia, que possamos ouvir a voz do Senhor, continuar ouvindo, né? Para que a gente possa continuar dependendo dEle. Domingo que vem a gente continua no mesmo capítulo, na persistência na oração. Vamos estudar juntos esse texto. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse dia. Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tua palavra, que nos ensina, que nos desafia e que nos mostra quem realmente somos. E essa manhã nós sabemos que, reconhecemos aqui, que não podemos esconder do Senhor quem nós somos. Não podemos esconder do Senhor os nossos dons, os nossos talentos, as coisas boas que há em nós, mas também não conseguimos esconder do Senhor a nossa podridão. Das coisas que nos afastam do Senhor, das coisas que não estão de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para os teus filhos. E nesse dia, quando nós erguemos a nossa voz aqui nessa manhã, de acordo com a tua palavra, nós queremos não ser achados diante do Senhor como hipócritas, mas queremos sim usar dessa faculdade, essa habilidade que o Senhor deu a cada cristão, de enxergar claramente também a vida do meu irmão de uma forma misericordiosa, de uma forma graciosa, baseado num padrão divino e não num padrão humano. Então, nesse dia eu peço que o Senhor nos preencha da tua graça, da tua misericórdia, que o Senhor nos encha dela e que nós possamos transbordar de graça e de misericórdia. Que possamos lidar com as outras pessoas dessa forma. E que nós possamos estender às outras pessoas também aquilo que um dia recebemos do Senhor. Deus nos abençoa nesse dia. Nos ajude também a não sermos hipócritas. A não andarmos ferindo pessoas por conta de uma trave em nossos olhos. Mas nos ajuda para que nós possamos ter do Senhor a misericórdia e graça para a nossa vida diária. Entrego esse domingo ao Senhor, eu peço que o Senhor continue nos abençoando, que nesse domingo seja extremamente gostoso, agradável, como família, e que nós possamos ainda continuar a meditar sobre a Tua Palavra a cada dia, tirando dela caminhos para a nossa vida. Oro também nesse dia, para que a graça do Senhor Jesus, para que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vai em paz. Tenha um ótimo domingo. Tá? E vamos passar um tempo juntos ainda, batendo um papo, conversando. Deus abençoe.